O que será da Síria depois da derrubada de Bashar al-Assad? Que, aliás, uma coisa interessante. Você sabia que o Bashar al-Assad era dentista? Cara, não sabia. Pois é, o Bashar al-Assad era dentista. Vamos lá. Estamos vendo na Síria imagens tardias da Primavera Árabe. Com 13 anos de atraso, o ditador sírio Bashar al-Assad foi apeado do poder e as estátuas de seu pai, Hafez al-Assad, o tirano sanguinário de quem herdou o cargo, estão sendo derrubadas na praça de Damasco. A primeira árvore foi a Primavera Árabe foi uma onda de protestos que varreu o norte da África e alguns países do Oriente Médio contra regimes autoritários que duravam décadas na região. Em certos países, atingidos pela Primavera Árabe, houve a derrubada dos governos e longos períodos de instabilidade. Em outros, os protestos foram esmagados, como no Bahrein, que, aliás, um dos projetos do Eduardo Bolsonaro, grande parlamentar, foi fazer a Frente Parlamentar Brasil-Bahrein. Em outros ainda, deram início a guerras civis, como na Líbia e na Síria. A guerra civil síria durou mais tempo e gerou muitos problemas, não só para a população local, que perdeu 500 mil de vidas, mas também para a segurança global com o surgimento do Estado Islâmico, que promoveu atentados terroristas ao redor do mundo. Isso é uma coisa só importante de dizer o seguinte, muita gente confunde Estado Islâmico, principalmente com o do Caramba, Osama Bin Laden, como é que chamava o do Osama Bin Laden? Al-Qaeda. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A Al-Qaeda, na verdade, surgiu assim. Você tinha ali o Afeganistão, e o Afeganistão era dominado pela União Soviética. E aí, os americanos ajudaram, que eles são muito bonzinhos, o pessoal do Afeganistão a se livrar da União Soviética, inclusive ajudando grupos extremistas, como os do Osama Bin Laden. Você acredita que quem armou Osama Bin Laden foram os Estados Unidos? E aí, meu irmão, quando eles se livraram da União Soviética, o Osama Bin Laden imediatamente falou, irmãos, vocês sabem que os russos eram nossos inimigos, só que os Estados Unidos também são. E aí ele começou, né, a formar a Al-Qaeda contra os Estados Unidos, e aí toda a história que você já conhece. O Estado Islâmico não tem nada a ver, o Estado Islâmico é muito mais ligado à Primavera Árabe da Síria, né, com os elementos que promoveu atentados terroristas do mundo. Agora, tardiamente, Síria fecha esse capítulo iniciado pela Primavera Árabe, mas, assim como aconteceu em outros países que tiveram seus governos de longa data derrubados, o que vem depois não é exatamente democracia. Desce aí. Inclusive, o grupo que tirou o ditador, parece que ele era filiado à Al-Qaeda. Pelo perfil do grupo que agora assume o poder, o mais provável é que tenhamos uma nova teocracia na Síria. Só uma outra observação também. O livro do Pablo Marçal, falando de guerra ao marxismo, destruição do marxismo cultural, vai definir teocracia, e o cara, provavelmente estagiário ou a inteligência artificial que ele usou para escrever esse livro, procurou errado e colocou a definição de tecnocracia. Isso é um dos erros do livro desse farsante, né? O Hayat Tahrir al-Sham, é assim que se fala? HTS, nasceu da frente Al-Nusra, um ramo do grupo terrorista Al-Qaeda. Teocracia é o governo autoritário que tem a religião como elemento central das leis, dos costumes e da organização da sociedade. No caso da Síria, o que pode vir a ser instalado é uma teocracia islâmica de vertente sunita. Lembrando outra diferença. Qual a diferença dos sunitas para os xiitas? Os xiitas acreditam que somente os descendentes diretos de Maomé, ou seja, aqueles da linhagem, né, dos filhos de Maomé, são os líderes da religião, enquanto que os sunitas entendem que, eu agora não vou lembrar exatamente, mas o Maomé deixou como seu sucessor uma pessoa que não era um filho dele, né? Então os sunitas seguem esse sucessor deixado por Maomé, e os xiitas acreditam que somente os filhos de Maomé podem ser líderes religiosos islâmicos. Cadê aqui? E mais especificamente a inspiração wahhabista, uma corrente fundamentalista originária da Arábia Saudita. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Há quem tenha esperança de que o grupo que tomou Damasco, o HTS, adote uma postura pragmática para poder governar, aglutinando diferentes divisões étnicas e religiosas que compõem a população síria. O país é majoritariamente árabe, mas também tem 9% de curdos. Do ponto de vista religioso, é majoritariamente sunita, com 75% da população pertencendo a esse ramo do islamismo, mas possui também 12% de alauítas, corrente à qual pertence o deposto ditador Assad, 10% de cristãos e 3% de outras minorias,
minorias, incluindo drusos e xiitas, a vertente islâmica predominante no Irã. Nas cidades que haviam sido dominadas antes de Damasco, o HDS adotou a estratégia de permitir que cristãos e outras correntes religiosas mantivessem suas práticas e crenças. A gente tem que lembrar também que é o seguinte... na hora que o cara chega em outra cidade, se ele não dominou o que ele quer ainda, ele pode adotar uma postura diferente daquilo que ele vai adotar quando ele chega lá, não é mesmo? Esse é o pragmatismo do HTS, que se for mantido pode servir para aglutinar o poder na Síria, mas é bom lembrar que essa aparente tolerância não se refletiu em compartilhamento de poder, pois as minorias não ganharam assento na administração dos territórios comandados pelo HTS. Desce aí. Vai ser interessante observar como o novo governo dos países do entorno, as influências da Rússia, do Irã e do grupo libanês Hezbollah, muito provavelmente vão ser substituídas pelas influências da Turquia e da Arábia Saudita. Quem ganha com isso é principalmente Israel. As relações de Israel com a Turquia não são boas, mas é melhor do que ter como vizinho um regime controlado pelo Irã, como acontecia até agora. Olha, cara, eu posso até te dizer que a guerra de Israel e o sucesso que Israel tem tido nessa guerra, com certeza influenciou isso daí. Obviamente é difícil imaginar um governo de um grupo nascido da Al-Qaeda sendo amigável com Israel, mas se ele não causar problema, já será um ganho. De qualquer forma, Israel está se garantindo. Depois da queda de Damasco, o exército israelense tratou de ocupar parte do território sírio ao longo de sua fronteira, que era uma zona desmilitarizada, e bombardeou ataques de armas do regime Assad para que não caiam em mãos erradas. Na realidade, o HTS só conseguiu tomar Damasco e derrubar Assad graças ao enfraquecimento do Hezbollah e do Irã após meses de embates com Israel. Com certeza tinha a ver. Os Estados Unidos também deram uma ajudinha nesse domingo ao bombardear alvos do Estado Islâmico na Síria. O Estado Islâmico é inimigo do HTS, mas não se pode descartar a possibilidade de os dois grupos venham a se unir, o que seria um desastre com o surgimento de um Estado terrorista. Se não houver essa união, o HTS terá de enfrentar o Estado Islâmico e também pode começar a enfrentar a resistência de rebeldes xiitas patrocinados pelo Irã, como acontece no Iraque. Desce mais. A matéria é bem completa. Como é o nome do jornalista? Sobe aí. Diego Schalp, né? Diogo Schalp. Parabéns pela matéria, cara.